Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Esse canal nós buscamos trazer assuntos que sejam relevantes para o seu dia a dia. Coisas que talvez você vive, que você está enfrentando e que você precisa superar. E com base naquilo que eu vivi, que eu já enfrentei, que eu já superei, que a cada dia eu busco conhecimento que agregue na minha vida, eu procuro transmitir para as pessoas que também estão ao meu redor. Para as pessoas que também me acompanham nas redes sociais. E hoje o tema que nós vamos dialogar um pouco, conversar aqui, vamos expor aqui, é a questão da comunicação. O que sai da minha boca é somente aquilo que é essencial, ou saem muitas palavras vãs, palavras torpes, palavras que não edificam? Lembrando que todos os vídeos que eu procuro fazer, a minha vida em si, procuro pautar pelo que assim diz o Senhor. Como cristão, procuro viver como Jesus me instruiria, como Jesus viveria. Procuro viver como diz a Santa Palavra. Procuro viver os princípios e a moral cristã. Então todas as minhas palavras aqui procuro ao máximo trazer conforme está nas Sagradas Escrituras. E a questão da comunicação é um ponto central para as nossas vidas. Já imaginou se as nossas escolas, desde pequenos, a partir do ensino fundamental, elas tratassem de alguma forma da questão da comunicação com as crianças? Se elas auxiliassem as crianças em uma comunicação mais assertiva. Não fosse apenas cobrado as disciplinas que nós temos nas escolas hoje, que é necessário, claro, mas se fosse tratado algo mais amplo, algo que realmente as crianças que nós usamos em nosso dia a dia, quanto adultos, que é a grande parte da nossa vida. Lembro de mim que na minha infância eu era uma pessoa gaga, uma pessoa tímida, e demorou muitos anos para que eu pudesse superar esses desafios. Desafios que lá no passado para mim não tinha ajuda na escola, não tinha nada disso. Então parecia aos meus olhos, quando criança, adolescente, quando jovem ainda, pareciam obstáculos intransponíveis e que limitavam em muito a minha vida em muitos e muitos aspectos. Mas a partir do momento que eu descobri que eu poderia mudar, dar um rumo diferente para a minha vida nessa questão, aí tudo muda. A comunicação é um dos aspectos centrais da nossa vida. A comunicação é que engloba também a questão de como que nós nos portamos. Há vários tipos de pessoas. Há pessoas tímidas, há pessoas introvertidas, há pessoas extrovertidas, há vários tipos de pessoas. Qual dessas pessoas que você se encaixa, em qual padrão que você se encaixa? Passando rápido por cada um deles, eu era uma pessoa tímida. Tímida. Você consegue entender a raiz da palavra tímido? Não conseguia falar com quase ninguém, a não ser o meu círculo mais íntimo de amigos. Dificilmente eu conseguiria iniciar uma conversa com uma pessoa que eu não conhecesse. Muito menos chegar em um local público e conversar ou falar para mais pessoas que eu não conhecia, tipo uma palestra, uma leitura, não. E tudo isso agravava ainda mais a minha situação de gagueira. Eu era essa pessoa tímida e eu vejo muitas e muitas pessoas, desde crianças, jovens, adultos hoje que são tímidos, e o quanto essas pessoas sofrem porque eu sei, porque eu já passei isso no passado. É terrível. Isso te impede, te limita muitas possibilidades profissionais, pessoais. Há também as pessoas introvertidas. E essas pessoas introvertidas eu posso dizer que eu me englobo nesse grupo, que eu voltarei a falar pouco mais. Mas há também as pessoas extrovertidas. E eu me lembro o quanto eu gostaria de ser essa pessoa extrovertida lá no passado. Eu vi alguns colegas, vi alguns amigos, via colegas de escola que conseguiam falar tudo aquilo que eles queriam, que conseguiam chegar nas rodinhas de amigos e comentar o seu dia, que conseguiam fazer amizades rápido, que conseguiam no tempo de juventude chegar para conversar com uma menina, e eu jamais conseguiria isso. E essas pessoas, elas conseguiam fazer tudo isso e era o meu sonho naquele momento lá. Mas vendo por outro lado hoje, com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de experiência de vida, que a extroversão dessas pessoas pode ter dois sentidos no mínimo.
Muitas pessoas já nascem introvertidas porque desde criança, desde pequeno, e não é por necessidade, mas é natural para elas. Elas conseguem conversar, dialogar, fazer amizades, se enturmar, como que é a palavra, mas sem um interesse por trás. E elas usam isso quando chegam vai no desenrolar da sua vida para conseguir benefícios para a sua vida. Elas conseguem ir bem na escola, apresentação de trabalhos, elas conseguem fazer mais amizades verdadeiras, conhecer mais pessoas. Elas conseguem trabalhar em trabalhos que talvez uma pessoa tímida ou muito introvertida não conseguiria. Então essas pessoas extrovertidas nesse aspecto conseguem se desenvolver mais na vida. Mas também tem o segundo aspecto das pessoas que são extrovertidas, no meu ponto de vista. Conhecemos muitas pessoas que são extrovertidas que têm essa necessidade de falar, essa necessidade excessiva de atenção, porque está faltando alguma coisa dentro delas. E para, de certa forma, tapar esse buraco, elas precisam dessa atenção. Pessoas que talvez não tenham conhecimento, pessoas que talvez não tenham informação, pessoas que talvez não queiram o tempo todo estar falando, mas elas precisam. É algo mais forte que elas. Elas precisam falar para chamar atenção. Nos locais aonde elas chegam, aonde elas vão, elas precisam chamar atenção de alguma forma. Por mais que muitas vezes isso beira o ridículo. E não estou falando de que você use esse teu talento para questões profissionais. Porque hoje, para você ser bem-sucedido em muitas áreas, é necessário essa ousadia. É necessário você não ligar para o que os outros vão pensar. Mas aí já é outra questão profissional. Você não corrompendo os seus princípios, não corrompendo os seus valores e não sendo necessário isso para alimentar o seu ego, uma questão profissional. Mas o que eu falo agora é quando você precisa chamar atenção porque tem algo quebrado dentro de você. Quando você precisa chamar atenção para alimentar o seu ego. Isso deve ser doentio. Isso deve ser ruim, porque quando a noite cai, quando você fica sozinho, quando você não tem atenção, ou quando as pessoas não lhe dão atenção quando você chega, ou por aquilo que você faz, aí acredito que machuca muito. E agora voltando a falar aqui da questão do introvertido, que é aquilo que eu mais sei porque eu me encaixo, eu acredito numa pessoa introvertida. Uma pessoa que não tenha necessidade de aonde chegar chamar atenção. Uma pessoa que não tenha necessidade de falar o tempo todo para que todas as pessoas me ouçam. De falar coisas sem nexo, de falar qualquer assunto. Da minha concepção, eu, Cleito, uma pessoa introvertida é aquela que fala o necessário. Que fala quando lhe é devido. De que fala quando realmente é necessário. Essa é uma pessoa introvertida. Não é tímido, não é extrovertido. Eu falo para quantas pessoas for necessário. Eu chego a conversar com qual pessoa for necessária, não importa quem. Mas somente se tiver uma real necessidade. Apenas falar por falar, não é comigo isso. Em qual desses grupos você se encaixa? Talvez você é uma pessoa tímida que não consegue conversar com ninguém. Talvez você é uma pessoa introvertida que fala somente o necessário, mas fica na sua. Talvez você é uma pessoa extrovertida que já tem esse dom, que você consegue fazer amizades, que você consegue chegar e se comunicar com as pessoas da forma que você deseja. Mas também você pode ser daquelas pessoas que é extrovertida, mas que precisa explanar a essa extroversão para satisfazer algo dentro de você que está faltando. Em qual desses grupos que você se encaixa? Espero que seja nos melhores aos seus padrões. Frisando que não existe um modelo perfeito. Todos precisam de ajustes e adaptações. Mas, na sua opinião, na sua visão, qual é o melhor que vai trazer mais felicidade, mais alegria? E tudo embasado em princípios e valores cristãos. Que Deus abençoe, lhe conceda uma ótima terça-feira e nos vemos logo mais. Um grande abraço.